Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUL. Nós temos feito os Diálogos AMSUL sempre em parceria com o Fórum 21 e com a Rede Estação Democracia. Hoje temos também a parceria do Instituto Novos Paradigmas e vamos tratar hoje do tema os militares e o Projeto de Nação. O Projeto de Nação é um documento que foi lançado no dia 19 de maio, elaborado por três instituições, o Instituto Vilas Boas, o Instituto General Vilas Boas, Instituto Sagres, Instituto Federalista, que se apresentam como instituições civis, mas que são, de fato, na sua maioria, dirigidos, coordenados ou têm sua diretoria formada por militares, fundamentalmente militares da reserva. E esse documento, Projeto de Nação, ele foi apresentado no dia 19 como sendo uma proposta de disputa estratégica, de conceito mesmo de nação. Nós tivemos ali a presença do general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. O evento inteiro foi dedicado ao general Vilas Boas. Nós tivemos a apresentação feita e a coordenação dos trabalhos todos, de elaboração, feitas pelo general Rocha Paiva. General Rocha Paiva é nada menos do que o general que prefaciou e postfaciou o livro do Coronel Ustra, o Verdade Sufocada. Ele também foi presidente do Ternuma, que é um movimento chamado Terrorismo Nunca Mais. Quando se olha o site do Instituto Sagres, não aparecem as patentes de nenhum dos diretores, mas quando a gente vai verificar quem é quem ali, praticamente todo mundo militar da reserva. E o documento ele tem características importantes de propostas para o país que criam um processo de tutela muito forte militar sobre o Estado. Tem conceitos ligados a mudanças profundas na educação, enfim, é um documento bastante importante, lançado num momento eleitoral. E aí nós chamamos hoje essa conversa para conversar sobre esse documento. E para conversar conosco, nós convidamos o coronel Marcelo Pimentel, que exerceu várias funções militares, eu não vou historiar aqui, e também o professor Manuel Domingos Neto, que é professor hoje da Universidade Federal do Ceará e também professor visitante da Universidade Federal Fluminense, que foi também deputado federal pelo Piauí. Então, são esses os dois palestrantes nossos. Eu vou pedir para o Vicente Trevas, que é presidente do nosso instituto, fazer a abertura dos trabalhos, mas antes disso eu quero solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, que coloquem o like para amplificar a penetração no nosso canal, que cliquem também sobre o sininho para que sejam avisadas de novas atividades nossas. Vicente, com você, por favor.
Muito boa noite a todas e todos. Inicialmente, um agradecimento ao Coronel Pimentel, ao professor Manuel Domingues Neto, por ter aceito mais uma vez o nosso convite, né? E nós estamos felizes da presença deles hoje, porque são pessoas que não só possuem forte conhecimento, né? Produzem esclarecedoras análises, mas são pensadores desses desafios aí, né? E, portanto, isso vai na direção dos nossos propósitos, né? Quero também relembrar, como sempre faço, que nós, através dos diálogos AMISUR, nós estamos tentando compreender e aprofundar e decifrar, né, esse momento presente tão especial da vida nacional, que nós, há algum tempo, vemos existindo como uma situação de encruzilhada, né? E de uma encruzilhada que se expressa hoje numa situação limite e que está levando os atores, todos os atores da sociedade, atores políticos, econômicos, sociais, culturais, a buscar uma alternativa, a processar uma transição, né? E nesse contexto, né, alguns fenômenos são muito reveladores. Um deles é o processo de realinhamento de vários atores da história nacional, da economia, da política e da cultura, né? Várias posições estão transitando para novos alinhamentos, alguns já consolidados, outros ainda a caminho, né? E, portanto, nós gostaríamos, com essa sessão de hoje, né, tentar entender, né, os significados, né, dessa iniciativa, os significados do lançamento no dia 19 de maio, como afirmou o Granado, do projeto Nação, né? E aqui quero só completar a informação. Houve uma centralidade do Instituto Sagres na elaboração, né, da proposta, com a participação, evidentemente, dos dois outros institutos sinalizados, né? E aqui eu gostaria que pudéssemos sair dessa sessão mais esclarecidos sobre algumas questões, né? A primeira delas, o que sinaliza, né, este lançamento? Inclusive, foi um lançamento que teve uma ritualidade. Tudo isso são fatos públicos, né, que são gravados e de acesso fácil a todos nós, né? Então, o que sinaliza isto, né? Uma outra indagação importante: quais são os seus principais enunciados, né? E aqui é interessante porque eu assisti, inclusive, vídeos, intervenções, lives assim, de alguns dos seus atores, e mesmo no texto escrito do documento, né, eles falam que o projeto Nação é quase que uma marca fantasia, porque no fundo a ideia é um plano para o Estado, né, é um plano para o Estado. Mas, de toda maneira, o senso da sociedade acolhe mais facilmente se enunciado como projeto de nação, né? Por outro lado, também, esse projeto ele tenta se posicionar, né, na dinâmica política da sociedade. Isto verbalizado por um dos seus condutores, o general aqui citado pelo Granado, né? Quando afirma de que é um movimento que tenta buscar um caminho centrista para a sociedade brasileira, né, contra os extremos, né? E, claro, quando assisti essa afirmação, o seu autor teve o cuidado de dizer que não estava se referindo ao centrão, né? Mas um caminho pelo centro que evitasse as polarizações dos extremos. Mais ainda, se reivindica do que seria uma maioria cultural e política da sociedade que se expressa por oposição conservadora,
e assumem, inclusive, a condição de um conservadorismo evolucionista. Isso está no próprio texto aí, né? E, evidentemente, apresentam um conjunto de propostas e também afirmam, né, a metodologia pela qual, se entende, eles produziram esse trabalho, né? Inclusive, uma metodologia que eles construíram ao longo do tempo, principalmente aqui me refiro ao Instituto Sagres, faz até a divulgação, tá, de acesso público, né? E a partir da questão dos cenários, né? E aqui começa por uma leitura de como será o Brasil em 2035, né? E é interessante, e aí o Coronel Pimentel pode até nos ajudar, e Manuel Domingos também, né? Como, vamos supor, uma visualização do cenário passa a ser considerada como a própria realidade construída, né? E isso tem problemas aí a ser considerados, né? Mas, de toda maneira, eu acho que é importante porque eles também se posicionam, né? E é evidente que nós gostaríamos de ter mais consciência sobre os atores e os autores, porque aí tem dois movimentos, né? Dos atores e dos autores envolvidos, né? Nessa propositura, né? E quais são suas efetivas intencionalidades, né? É evidente que os seus enunciados, né, mais profundos, ele não dialoga com a cultura democrática contemporânea, né? E suas preocupações, que são preocupações gerais da sociedade, né? E até eles apresentam no próprio início da publicação, né? Os quatro grandes vetores, né? Segurança, gestão estratégica, desenvolvimento e bem-estar social, eles têm muitas dificuldades de serem contemporâneos à tragédia do presente. Ou seja, não se refere nunca à coesão social, mas recorrentemente afirmam coesão nacional. Ora, não pode ter coesão nacional com profundas desigualdades. Então, o tema das desigualdades passa, se entende, à margem, embora o tema das carências estão presentes nas formulações, a busca de um bem-estar social desvinculado de toda a perspectiva do welfare state. E, portanto, acreditando na lógica, se entende? E aqui eu me lembrei muito, viu, Coronel Pimentel, quando, em uma das suas intervenções, você nos alertou muito pela captura da ideologia, quer dizer, a ideologia neoliberal capturou o nosso estamento militar e tudo, né? Então, eu, com essas considerações, porque eu acho que hoje é um momento de muita indagação, né? Eu acho que nós temos de tentar desvendar o sentido desse movimento, né? E depois compreender, né, o caráter do que se propõe. Com isso, eu devolvo a palavra ao Granado, eu devolvo as condições de trabalhar ao Granado para que possa conduzir nossa sessão e muito obrigado a todos os presentes. Muito obrigado, Vicente. Eu só queria, antes de passar a palavra para o Coronel Marcelo Pimentel, dar uma notícia que hoje deveria estar conosco, que é programado para estar conosco, que é confirmado a presença também, o ex-ministro Tarso Genro. Ele me ligou hoje, agora à tarde, dizendo que não estava bem, que pegou Covid, e que está com sintomas bastante incômodos, tal, ele não iria se sentir bem em participar da reunião hoje. Então, ele pede desculpas, mas nos desejou uma boa continuidade dos trabalhos. Então, sem mais demora, eu vou passar a palavra ao Coronel Marcelo Pimentel. Liga seu microfone, Marcelo. Pronto, ligado. Sim. Ok? Bom, me escuta bem? Tranquilo? Sim, sim. Ótimo. Bom, uma boa noite a todos e todas que nos escutam. Fui convidado para falar sobre o Projeto de Nação, né, que é um documento
bastante falada ultimamente, e eu já vou começar pelo fim, fazendo o meu juízo de valor sobre o documento, que é muito fraco, sobre qualquer ponto de vista, sobre a concepção de Estado, até a concepção de nação, sobre a forma de redação, sobre a escolha do método para fazer esse tipo de documento, sobre o aspecto da forma, da autoria. Ele é muito fraco. Fica até difícil debater diante de demonstrações de falhas elementares, como, por exemplo, em determinado momento, ao se debruçar, na verdade, ao mergulhar sobre o tema da educação, demonstrar que não entende que existe no Brasil uma educação básica dividida no nível do ensino fundamental e do ensino médio. O que espanta porque o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, faz parte da equipe coordenadora do evento. Então, sobre esse enfoque, eu vou fazer um breve comentário. E vou começar dizendo que o método escolhido pelo Instituto Sagres, de cenários prospectivos, não serve para a elaboração de um projeto político de Estado. Então, eu conheço este método, é um método utilizado para a confecção de cenários prospectivos em estudos de Estado Maior, em algumas áreas. É também utilizado para a documentação do mais nobre dos documentos do sistema de inteligência militar, que é a estimativa, em que, a partir de um determinado horizonte temporal de 5, 10, 15 anos, e a partir da elaboração de um cenário no método consagrado por universidades de administração pública dos Estados Unidos, principalmente, se elabora exatamente uma estimativa de acontecimentos para o futuro. Quanto mais longínquo o horizonte, evidentemente, mais difícil de prever o futuro. Então, já disse que ele não serve, ou seja, como método para elaborar. O projeto de nação ele já está na Constituição Federal. Quando nós vemos que o principal objetivo do documento é estabelecer, sendo pleonástico, objetivos nacionais, depois do estabelecimento de objetivos nacionais, estratégias nacionais, a partir do levantamento de óbices, ou seja, essa trinca constitui a estrutura do documento. Se estabelece objetivos, se montam estratégias e, a partir dos óbices, se vencerão essas dificuldades e conquistaremos os objetivos em 2035. Só que o estabelecimento desses objetivos, na verdade, são baseados numa grande enquete. Não há nenhum estudo numérico, quantitativo, qualitativo de tratamento de estudos numéricos e objetivos para a elaboração de estratégias. E os próprios objetivos elencados são fruto do método que é opinativo, baseado num determinado universo de especialistas em diversos temas que simplesmente acessam um site disponibilizado e opinam se ele acha que o determinado fator vai acontecer em 2035 em diferentes níveis de probabilidade, desde certamente, muito provável, provável, mais ou menos, pouco provável e improvável ou impossível. Então, são vários elementos que o consultado opina. Não se sabe baseado em que critérios. Muitas vezes são opiniões absolutamente a priorísticas, sem nenhuma experimentação de pesquisa, de ciência, ou são meras elucubrações sobre o futuro. E, baseado nisso, se elabora esse cenário, que é um cenário, segundo o próprio documento, foram elaborados vários cenários, principalmente dois. Um cenário mais provável e um cenário que é dito otimista. E o elemento coordenador do cenário fez uma técnica híbrida para misturar aspectos do cenário mais provável com aspectos do cenário mais otimista. Mas isso implica no juízo de valor, de quem achou que era mais otimista algum aspecto
de quem achou que era mais provável, porque o juízo de valor foi feito na própria técnica, e o juízo de valor de quem juntou esses elementos e fez essa verdadeira coxa de retalho. Então, os objetivos nacionais para os autores desse projeto, que por acaso estejam nos escutando, quem sabe um dia, estão definidos no artigo 3º da Constituição Federal. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E o artigo 4º define os princípios da política externa brasileira, elencando ali 7, 8, 9, 10 princípios, né? E quando a gente lê esse documento, vê que são criados princípios, são criados objetivos a partir desse método errado. Mas, e outro conceito que chama atenção é o uso excessivo da expressão nação, nacional, como se a própria identidade nacional estivesse hoje, 200 anos depois da independência, ainda precisando de estabelecimento de objetivos, né, para aumentar essa coesão nacional, esse desenvolvimento nacional. Já está tudo programado na Constituição, que é a nossa carta política, que organiza o nosso Estado, que define como o povo vai exercer soberanamente o poder. Então, outra característica importante são 3 institutos. O Instituto General Vilas Boas, o Instituto Sagres, que é esse autodenominado think tank, e o Instituto Federalista, do qual eu nunca tinha ouvido falar até o ano passado, quando, em meados do ano, diversos oficiais do Exército, na inatividade, receberam e-mails dos comandos militares de área, e eu cito especialmente o Comando Militar do Sul, ou seja, um oficial integrante da estrutura organizacional do Comando Militar do Sul, segundo este oficial, coronel, incumbido da missão pelo comandante militar do Sul, consultava os oficiais e convidava, evidentemente, né? Militar na reserva, quando recebe convite, é quase uma ordem, né? E o da ativa nem se fala, para participar da consulta pública para a confecção deste documento. Ou seja, demonstra que, desde o início, já estava viciado, sob o ponto de vista de uma definição muito clara, qual era o grupo de consultores e especialistas que iria opinar sobre este projeto de nação. E considerando que muitos dos integrantes do Instituto Sagres fazem parte do governo, não tem como desvincular a concepção de nação, de política, de Estado, de sociedade contida neste documento com a mentalidade que rege o governo Bolsonaro, repleto de militares das cúpulas hierárquicas, né, desde a cabeça até as estruturas inferiores. Então, fica muito claro, 2 vinculações perigosas, nocivas, impróprias, indevidas, anti-históricas. Primeiro, com o próprio governo. Segundo, com o Exército Brasileiro. Basta ver que no lançamento solene do projeto, o evento foi realizado dentro da Fundação Habitacional do Exército, Polpex, que é uma entidade vinculada ao Exército Brasileiro, com a presença de banda de música dos Dragões da Independência, né? Ou seja, a gente está elaborando, aqueles militares estavam apresentando um projeto de nação para uma nação autonomamente política que começou com os Dragões da Independência, as bases do Riacho do Ipiranga, né? Então, o que demonstra também esta mentalidade de paz da pátria, né, das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, ainda no século XXI, querendo definir objetivos nacionais para o Brasil que já estão definidos pelo povo na Constituição que enterrou os 21 anos de autoritarismo da ditadura. Então, eu apresento outra grande e grave, porque tudo que começa errado tem a tendência de terminar errado. No Instituto General Vilas Boas, por melhor que sejam as intenções, ao utilizar o posto, a designação hierárquica do General Vilas Boas, é uma entidade privada,
ela descumpre a Lei 6.880, que é o Estatuto dos Militares, que determina que o militar inativo não utilize a sua designação hierárquica para obter qualquer vantagem pessoal, para encaminhar negócios particulares, privados, etc. Então, quando se abre, por exemplo, o site do Instituto General Vilas Boas, e repito, por melhores e mais nobres que sejam as intenções do Instituto, nós verificamos a foto do general fardado, camuflado, o uso do seu posto, da designação hierárquica e o pedido de doações para o Instituto. Isto é impróprio, não pode. Porque se pode para um general na inatividade, mesmo que tenha sido comandante do Exército, e mais ainda por ter sido comandante do Exército, qualquer cabo, qualquer sargento, qualquer capitão, qualquer major na inatividade pode criar um instituto privado, botar lá a sua foto com a farda, o seu posto, e pedir doações para este instituto privado. Isso não pode. Então, já começa aí, né, a mistura dos campos, o uso da imagem das Forças Armadas, uma organização de Estado que foi organizada pela Constituição Federal para montar um projeto político, porque é disso que se trata o projeto de nação. É uma visão político-ideológica de um país de 2035 e que foi sistematizada em 37 temas que este grupo, diretor, coordenador da confecção do documento, achou por bem, por iniciativa deles próprios, de colocar como os parâmetros que definirão o futuro do Brasil até 2035. É o ano em que se lembrará, por exemplo, da intentona comunista de 1935, 27 de novembro, que é a geratriz, senhores. Não podemos colocar panos sobre isto, que é a geratriz da base ideológica que funciona na mentalidade desta geração do projeto de nação, que é a geração que governa o Brasil, formada nos anos 80 na AMAN, um anticomunismo difuso hoje no anti-esquerdismo, no antiglobalismo, como está explicitamente colocado no cenário de 2035, no anti-identitarismo, no antissistema político, reforçando o papel do campo militar, do poder nacional, de relevância sobre os demais campos do poder nacional. Então, eu apontei aqui vários aspectos dos 37 temas em que eu apresento algumas contradições, muitas imprecisões, muitos fundamentos desrespeitados, tanto da Constituição como de princípios elementares, né, da organização do Estado, da sociedade, que foram aí observados na leitura deste documento. Eu poderia só, para encerrar essa primeira participação, se houver interesse depois, a gente pode detalhar esses pontos, e destacar, como já foi feito, mas eu reforço, quem são os militares da reserva que tiveram a ideia e executaram este trabalho por intermédio do método de cenários prospectivos. O general Rocha Paiva, é importante a gente dizer quem são e o que fizeram cada um desses senhores. Foi comandante da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, de 2005 a 2007. Em seguida, foi secretário-geral do Exército e foi para a reserva como general de brigada, por volta de 2010. Assim que foi para a reserva, ele foi contratado como prestador de tarefa por tempo certo, a sigla é PTTC, pelo Estado-Maior do Exército, para trabalhar no Centro de Estudos Estratégicos do Estado-Maior do Exército, fazendo exatamente isto, elaborando cenários prospectivos para políticas do Exército, evidentemente relacionadas à Política Nacional de Defesa, e é muito interessante que aqui esteja presente o deputado José Genuíno, porque sabe do que se trata muito bem, e a Estratégia Nacional de Defesa, PND e END, que são os documentos seminais para que os militares brasileiros, no uso das suas competências gerenciais, administrativas, de suas visões estratégicas, trabalhem para
otimizar, para aperfeiçoar a política nacional de defesa e as estratégias para que o Brasil possa contar com forças armadas que sirvam ao Estado, à sociedade, na forma da Constituição, não cabendo a esses talentos, a essas pessoas, elaborar o projeto político de país. Quem elabora é o povo. Quando vai às urnas, por exemplo, escolher os seus representantes que vão elaborar, aperfeiçoar as diversas políticas de Estado e políticas de governo. Então, o general Rocha Paiva tem esse trabalho ao longo desses 8, 10 anos em que esteve no Estado-Maior do Exército. E quando o governo Bolsonaro iniciou, ele passou a ser integrante da Comissão Nacional de Anistia. É um general que tem uma visão completamente diversa da história em relação, por exemplo, ao golpe de 64, à ditadura militar, ou civil-militar, que até hoje reforça pelas posições que ocupava no Estado-Maior do Exército esta mentalidade interna de valorização e comemoração de eventos de natureza política, como esses dois citados, o golpe e a ditadura, e que vai reproduzindo geração após geração uma mentalidade absolutamente anacrônica sobre os militares brasileiros. Hoje, um tenente, um capitão, reproduz exatamente o modo de visão da geração dos anos 70, pelas características das nossas formações sucessivas, geração em geração. Então, para finalizar de uma vez por todas, o documento ele ganhou muita repercussão, principalmente pela descrição do cenário, porque, a partir das consultas aos especialistas, que nós já vimos que são muito restritos, não houve uma consulta ampla a movimentos sociais, uma participação de setores diversos da sociedade brasileira. Então, montou-se ali uma enquete sobre como seria 2035 em 37 parâmetros, digamos assim. E a pessoa que fez a redação do cenário 2035, e isto é uma técnica da redação do cenário foco, que é aquele híbrido entre o cenário mais favorável e o mais otimista, sob o juízo de valor de quem o fez. Então, fez uma redação literária, porque é assim que diz a técnica de como uma pessoa, em 2035, atingido os marcos definidos por aquela enquete com especialistas, viu a evolução temporal de 2022, que era o marco inicial, creio, até 2035. E ali se mistura fantasia com realidade, porque ainda não aconteceu o processo de 2022 e 2035, isto é um devir, não é? E, então, chamou muita atenção pela forma como foi apresentado. Por exemplo, o caso do SUS, o caso da cobrança de universidades e outros assuntos que acabam entrando lá no desenvolvimento dos temas como objetivos nacionais e estratégias são montadas para atingi-los. Então, esse cenário é que foi muito difundido, mas quem quiser perder tempo com a leitura deste projeto de nação, que, eu reitero, é confuso, é interessante ver, especialmente, os óbices, ou seja, as situações que desagradam hoje a direção deste grupo, a esses militares, o que eles estão vendo que os desagrada. Então, se tiver tempo e tiver interesse, eu apontei aqui uma dezena de aspectos que vão passar um painel, desde a política internacional, passando pela economia, chegando à educação, e, por incrível que pareça, senhores, a defesa mereceu, dos 37 itens, apenas um, no máximo 2 itens. Ou seja, os militares brasileiros parecem não estar preocupados com a própria defesa nacional, mas sim com os outros campos do poder. Então, é com essas observações que eu finalizo. Já dei minha opinião sobre o projeto, já sugiro que, se for ler, não se preocupem, porque isto é apenas, entre aspas, até porque acho que é para se preocupar sobre esse aspecto, o plano de governo do Partido Militar. Plano de governo que já está dando certo, porque este cenário que nós temos em 2022 já foi um cenário prospectivo em 2010, em 2014,
quando este grupo montou estratégias para conquistar os seus objetivos políticos e chegou ao governo em 2018, chegou ao poder. Enfrentaram todos os óbices, e muitos aqui dos senhores fizeram parte desses óbices e conseguiram conquistar o seu objetivo de exatamente chegar ao poder. E estão agora, simplesmente, no ano eleitoral, lançando essa bandeira que é uma mistura de ultraliberalismo com o nacionalismo de enrolar-se na bandeira nacional, né? E estão tentando atrair atenções para eventuais desiludidos com o presidente Bolsonaro para comprarem ou trazerem esses militares intelectuais para novas candidaturas ou novos projetos políticos e eleitorais. Então, é disso que se trata. Falando mal ou falando bem, nós estamos falando do projeto de nação. E é isso que eles querem, permanecer na ribalta, protagonistas políticos no ano eleitoral, porque as candidaturas militares já estão aí presentes, lançadas e seduzindo, né, diversos setores, até mesmo setores nacional-desenvolvimentistas que se iludem com esse tipo de documento. Muito obrigado, Marcelo. Fala importantíssima para contextualizar o documento. Eu vou, então, pedir para o professor Manuel Domingos para ligar seu microfone. Com você, Manuel. Me ouvem bem? Sim, sim. Muitíssimo obrigado, Granado, Vicente, pela oportunidade de encontrar nessa noite tanta gente boa e tratando de um tema tão relevante, um tema tão preocupante. É sempre um prazer e muito lucrativo para mim, pessoalmente, conversar com o Coronel Marcelo Pimentel. Aqui presente estão diversas pessoas com as quais eu troco ideias com alguma frequência. Eu gostaria de registrar, em particular, a Adriana Marques e o Eliezer Genuíno, porque essa temática nos atrai e, enfim, temos trocado ideias acerca disso. Eu começo dizendo o seguinte: esse documento é representativo. Não importa que poucas instituições não oficiais tenham assinado, elaborado e assinado o documento. Esses institutos aí, Lisboa, Sagres, me parece que esse documento é representativo porque há um conjunto poderoso de ideias que estão expressas. E essas ideias fazem parte do pensamento militar brasileiro. Conversando dias atrás com um general que me dizia: esse documento não é representativo. É de algumas instituições aí. A minha resposta a ele era: mas eu gostaria de ler duas teses lá na ESEMI, para saber se há correspondência. Porque há correspondência. O pensamento predominante acerca de tantos temas, eu listei mais de 100 temas relevantes nesse documento. Ele tem 37 temas, mas incluso em cada um deles tem aspectos da maior significação. Pode ser desdobrado, eu contei mais de 100, mas vou puxar mesmo a discussão, sabe, vai se estender. E são opiniões concretas em torno de problemas concretos. Acho que essa iniciativa nos presta um grande favor.
que é nos mostrar de forma sistematizada o pensamento militar brasileiro. Esse é o primeiro registro que eu faço. É documento da primeira importância. A discussão as observações que Marcelo abriu, que foi acerca do método, também é reveladora, Marcelo. Também é reveladora. Mas antes, ou seja, como é que eles montam, pensam tal coisa? Mas antes disso, eu queria fazer o seguinte registro. Esse documento é profundamente subversivo. Subversivo. Ele extrapola qualquer disciplina, qualquer sentido hierárquico, qualquer respeito à sociedade. E, sobretudo, qualquer respeito à soberania popular, que é o princípio básico das democracias modernas e que está consagrado na nossa Constituição. Por que eu digo isso? Porque é um grupo, eu diria, um estamento que forma um instrumento de força do Estado, se digna a estabelecer projetos de nação. Quando eu falo em nação, os que me acompanham sabem que eu estou me referindo à sociedade, não estou me referindo a Estado. Estado é Estado, sociedade é sociedade. O nome das sociedades modernas se usa nação. Às vezes, a palavra nação é substituída pelo termo pátria. São termos manuseados, manipulados pelo debate político e que incidem e que provocam confusão, mais do que esclarecem qualquer coisa. Para mim, nação é sociedade. E, como entidade, é uma sociedade mal definida. É um ente abstrato a nação. Ninguém conseguiu definir ainda. Pois bem, como um instrumento de Estado, um instrumento de força do Estado, esse Estado que exerce domínio sobre a sociedade, ousa dizer como deve ser a sociedade. É mais ou menos esse o projeto. E mais, o alcance de vista é rigorosamente o da janela do quartel. É o alcance, é o prisma castanhense. O método, Marcelo, revela isso. Seu colega Maclacris, o Heraldo, definiu bem a mentalidade gerencialista que se impôs já há mais de 20 anos e que predomina, analisa uma coisa de forma tecnocrática, sem a sensibilidade. Quem é que pode falar qual é o organismo de Estado que pode estabelecer objetivos para a sociedade? Onde se viu isso? Por isso que eu digo que esse documento é profundamente subversivo, ele subverte a ordem das coisas. Se vivemos num país democrático, é claro que a voz da sociedade precisa ser respeitada e que o Estado tem que se dobrar à vontade coletiva, à vontade geral. Do contrário, ele fica deslegitimado. Pois bem, acho que esse grupo de oficiais nos prestou um grande favor, um enorme favor. Porque esse conjunto estapafúrdio de ideias retrógradas, reacionárias, antinacionais,
antipatrióticas, está resumido em 93 páginas, prometendo o quê? Olha, eu leio e releio esse documento praticamente todo dia, porque estou coordenando um esforço de uma análise coletiva com diversos colegas e amigos, alguns deles, inclusive, aqui presentes nessa reunião. Francamente, é um documento que aponta para o passado. Ele aponta para a permanência do legado colonial, que é um legado de iniquidade. Não há aqui como prioridade, como objetivo nacional, superar este legado. Há o de preservá-lo. Esse documento, como em qualquer escrito, ele fala pelo que é dito e pelo que não é dito. Pelo que não está registrado, não está assinalado, não está escrito. A ausência, o silêncio, às vezes, fala muito forte. Nesse sentido, não há uma demonstração de compaixão, de solidariedade, sabe, de sensibilidade frente à dramática situação do povo brasileiro. Não há. Procurem vocês e me apontem. Se há um instante, uma vírgula, qualquer... Não, há um silêncio brutal em relação às condições trágicas em que grande parcela dos brasileiros vivem. Há também um silêncio brutal em torno da nossa falta de autonomia em matéria candente, que é a matéria que deveria ser a matéria de preocupação dos autores, que é a defesa nacional. Marcelo já assinalou. Né? Marcelo assinalou que o documento quase não trata de defesa, mas ele tem pontos, meus caros, apavorantes, na minha percepção. Eu não vou aqui, não há tempo, não há condições de detalhar, mas eu chamo particularmente a atenção para o ponto que mais me deixa cismado, com medo do futuro próximo, que é o tema 33, Evolução da Inteligência Estratégica Brasileira. Isso é um esquema, olha, aí ele não poupa palavras, não poupa detalhe, não, é para vigiar, acompanhar, comandar os movimentos de opinião, submeter o movimento social, dominar o Estado. Esse é um projeto militar para o Brasil. Não é projeto de parcelas da sociedade brasileira. Sequer parcela da sociedade brasileira. Todos vocês conhecem a velha expressão, já muito discutida, do general Borges Monteiro, dos idos do Estado Novo, em que ele dizia que aquela confusão toda que pairava, tendências militares, partidos, facções, era um momento de muitas clivagens na máquina militar, por conta da modernização, estavam se instaurando cursos, novas formações profissionais, e isso causava dissidências, enfim, e provocava dissensões. O exercício do poder alimentou também as dissensões. Naquelas circunstâncias, o Borges Monteiro falou o seguinte: precisamos
parar de fazer política no Exército e começar a fazer a política do Exército. Pois, olha, desde a primeira até a última linha desse documento, eu só me lembrei de Góes Monteiro. É a política do Exército. Acho interessante, aí eu pediria também a opinião do Marcelo, a ausência das outras corporações. Marcelo, está me parecendo, eu acho que a Diesa também poderia estar aqui presente, poderia contribuir nisso. A própria Adriana, o Genuíno. Reflete mais o verde oliva ou está no conjunto? É óbvio que esse espírito neoconservador que está em cada centímetro desse documento, eu encontrei na Marinha e na Força Aérea. Eu vi estarrecido, eu dei aula para oficiais que estavam reproduzindo aquelas ideias neoconservadoras estadunidenses. Dei aula até certo ponto, porque chegou um momento que eu me fartei, estou perdendo meu tempo na Universidade Federal Fluminense, da qual eu sou professor aposentado, viu? Não sou professor visitante, como mencionado pelo Granado. Eu acho que essas ideias conservadoras estão aí. Aqui está o pensamento do Olavo de Carvalho, que, como já foi observado por diversas pessoas, inclusive pelo Eduardo Costa Pinto, é um copiador, é um sujeito sem originalidade, é um cara que reescreve o que o neoconservadorismo norte-americano fala há 30, 40, 50 anos. E é inquietante, é angustiante saber que o instrumento de força do Estado brasileiro absorve das ideias, das formulações e quer impor isso como projeto de sociedade. Projeto de nação é projeto de sociedade. É algo muito inquietante. Eu quero, não vou me estender, não vai dar para comentar aqui. Isso é para uma coisa bem mais longa. Mas, olha, entrega a Amazônia, sabe? Conduz o país à situação de agroexportador e exportador de commodities. Não mexe nas estruturas sociais absurdas que nós temos. Se preocupa em vigiar o trabalhador rural, a esquerda se preocupa em controlar. Se preocupa em ocupar o governo, comandando aquilo com mão de ferro, criando coisas absurdas, sempre de comando e controle do governo. Não há um instinto de dignidade, de reconhecer as fragilidades da defesa nacional, uma defesa absolutamente, rigorosamente dependente dos grandes produtores de armas e equipamentos, monopolizados pelos Estados Unidos. Não há, portanto, esse sentido de autonomia, de dignidade. Esse documento é contra o Brasil. Esse documento é contra a sociedade e contra o Estado Nacional Brasileiro. E, lamentavelmente, ele integra o pensamento comezinho dos quartéis. Diga lá se eu penso errado ou não, Marcelo.
É um documento que condena as nossas possibilidades de desenvolvimento científico e tecnológico. Ele desmonta, ele vai dar alma. Nós sabemos, tem aqui diversos professores, nós sabemos o quanto nós somos dependentes dessa estrutura de ensino superior público. O que nós dispomos de capacidade científica e tecnológica é formado por essa universidade pública que nós temos. Nós sabemos que essa capacidade não vem de empresas privadas e muito menos de escolas privadas. Então, atentar contra isso é atentar contra o desenvolvimento do Brasil, minha gente. É isso. Eles tripudiam em cima de quem defende o meio ambiente. Tripudiam, sabe? Eles tripudiam em quem reclama igualdade de condições, respeito ao gênero, em quem combate o racismo. Eles tripudiam. Enfim, eu vou parar por aqui, porque acredito que a gente consiga, dentro de um mês e meio, no mais tardar 2 meses, apresentar uma análise desse negócio mais circunstanciada, ponto a ponto, mostrando o quanto de negativo esse documento significa para o nosso futuro. É documento de quem está pensando em mandar essa história de 35. Não é documento de quem está pensando em rotatividade prevista no sistema democrático. E, para finalizar nele, é um documento que retrata o que está em curso. Não são ideias longínquas, sabe? Aspirações para um dia, não. Muita coisa do que está dito aqui nesse documento está em curso. Está em curso. Era isso, me desculpem se eu me alonguei além da conta. Alongou não. Foi muito importante, foi bastante esclarecedor e creio que fica um gostinho de quero mais para quando vocês tiverem concluído o trabalho de vocês. Eu acho que a gente vai convidar vocês para uma nova conversa um pouco mais à frente. Eu quero agradecer muito, bastante mesmo, as 2 intervenções. Vocês nos ajudam bastante a pensar. Foram falas que foram bastante esclarecedoras de questões que eu próprio li e reli o documento, né, e vocês abordaram temas que não estavam no meu ângulo de leitura. Foi muito, muito importante mesmo. Eu vou pedir, então, para que o Vicente Trevas, nosso presidente, faça o encerramento dos trabalhos. Vicente, com você. Só agradecimentos, viu? Agradecimentos aí por tudo que nós interagimos, né, nessa noite, e concordo com o professor Manuel Domingos Neto que nós temos de continuar nessa reflexão, né? E eu acho que a gente vai ter de ter, nesses movimentos mais para frente, né? Vamos aguardar com muito interesse os estudos mais sistemáticos que o professor vai conduzir com outros coletivos e pesquisadores, e socializar um pouco essa preocupação, né? Eu acho que essa variável está fazendo parte dessa transição, né? E, portanto, nós aqui temos a convicção de que o país está maduro para conviver num outro ciclo político, sem tutelas, entende? O país está maduro para enfrentar os seus desafios e, principalmente, para desatar os seus nós górdios. E um deles é
a postura das Forças Armadas em relação ao país, à cidadania, e à própria condição do Estado. Então, muito grato, mais uma vez, a todos que fizeram suas boas considerações.